Amém? Vamos orar? Bom, Senhor, nós queremos te agradecer essa tarde, Senhor. O Senhor nos reuniu na tua casa com um objetivo claro, Senhor, de nos aproximar de Ti. Estamos aqui, Senhor, na certeza da nossa incapacidade, na certeza, Senhor, das nossas fraquezas, na certeza, Senhor, da nossa indignidade, Senhor, de nos apresentarmos diante de Ti, mas estamos também aqui, Senhor, confiantes na graça que nos foi derramada, Senhor, e que nos reconciliou contigo pela fé. Por isso clamamos mais uma vez, Senhor, para que debaixo dessa mesma graça o Senhor nos santifique mais ainda por intermédio da Tua palavra, Senhor. Toma, Senhor, cativo os nossos pensamentos, as nossas intenções. Nos ajuda, meu Deus, a partir desse instante a estarmos totalmente concentrados, Senhor, naquilo que o Senhor tem a nos falar, naquilo que o Senhor tem, Senhor, a nos exortar, naquilo que o Senhor tem a nos aconselhar, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a compreender estas palavras que nos foram deixadas para a nossa edificação, Senhor, da maneira correta. Não permita, Senhor, que de forma alguma sejamos enganados e venhamos a seguir, Senhor, por caminhos tortuosos, mas que a Tua palavra, mais do que em qualquer outro momento, Senhor, neste momento a Tua palavra seja a luz que ilumina o nosso caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender esse livro tão importante para nós, que é o Apocalipse, Senhor, a Tua revelação para nós, acerca das coisas que devemos esperar acontecer na Tua volta, Senhor Jesus, e antes dela. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a estarmos preparados, Senhor, para tudo aquilo que há de acontecer necessariamente, pois se o Senhor falou, o Senhor há de cumprir, Senhor, no tempo oportuno. Ajuda-nos, Senhor, que nessa tarde também a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor, Senhor, sejam aumentados, para que sejamos cada vez mais, Senhor, frutíferos em toda boa obra. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Na semana passada nós concluímos o estudo do capítulo 16 e hoje nós vamos iniciar um novo ciclo que é formado pelo capítulo 17, 18 e 19. Então, Apocalipse 17, nós vamos hoje ver um pouco. Esse capítulo de Apocalipse 17, para muitos estudiosos da Bíblia, é o capítulo mais difícil do livro do Apocalipse, mais difícil de toda a Bíblia de ser interpretado. Assim como várias outras passagens da Bíblia, essa passagem é cheia de simbolismo. Existem muitas figuras e nós precisamos ter todo o cuidado para não nos afastarmos da verdade do Senhor e permanecermos próximos à revelação dele. Então, nós vamos passear de maneira bem cautelosa e devagar por esse capítulo 17. Eu, primeiramente, quero fazer uma apresentação dele e hoje pela tarde eu queria pensar somente nos versículos 1 e 2 e na semana que vem nós vamos continuar estudando um pouco esse capítulo 17 do livro do Apocalipse. Vamos abrir nele. Aqui nós temos o texto, no projetor. Eu vou ler, você pode acompanhar aqui pelo projetor comigo. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Só até aí. Quando nós meditamos aqui no capítulo 17, nós vemos que há uma vinculação com os capítulos anteriores. Por exemplo, logo aqui no capítulo 1 nós vamos ver: e veio um dos 7 anjos. Esses 7 anjos são uma referência clara aos 7 anjos dos capítulos anteriores, mais precisamente
no capítulo 16, onde cada anjo dele derrama uma taça, e cada taça traz um acontecimento aqui na terra. Então, aqui há uma continuação lógica. Como nós falamos, irmãos, o livro do Apocalipse ele é estudado de uma maneira circular. Nós vamos ver muitos ciclos que se repetem, 7 mais precisamente, só que à medida que esse ciclo se repete, ele se aprofunda mais. Então, é um ciclo de uma revelação progressiva. Ele vai explicando a mesma coisa, que vai do começo, da primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. Isso é falado e repetido várias vezes no livro, só que cada vez com uma ótica diferente, cada vez de uma maneira mais profunda. Então, a ênfase aqui, nesses capítulos 17, 18 e 19, é em relação à grande Babilônia, em relação à destruição dessa sociedade mundial ante Deus. E eu intitulei a nossa mensagem, não somente de hoje, mas o estudo de todo esse capítulo 17, de uma sedução mortal. O mundo, hoje em dia, ele continua da mesma forma que no princípio, seduzindo os homens a cada vez mais se ocuparem com as suas próprias vontades e se esquecerem de Deus, se esquecerem da vontade de Deus. Nós vamos perceber que o que está sendo descrito aqui não é algo novo, não é algo que veio com a vinda de Cristo apenas, mas é algo que sempre existiu no mundo desde a queda do homem. A gente já vai ver o que foi que aconteceu com Eva. Eva foi seduzida pela serpente. Ela foi de alguma forma iludida pela serpente, que se ela comesse daquele fruto, ela teria uma vida melhor do que a que ela já tinha. E nós vamos ver que essa atitude de Eva é a porta de entrada para toda a sedução que o diabo vai trazer para o mundo. Satanás, irmãos, ele é um grande imitador. Nós já vimos como ele tem essa inveja de Deus e, portanto, ele tenta imitar a Deus, tomar o lugar de Deus. Nós já vimos como ele tem, assim como o Senhor Deus, ele é um Deus triuno, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás, então, ele faz também a sua trindade. Satanás, nós temos o dragão, o anticristo, o falso profeta. Assim como nós temos o corpo de Cristo, que é a igreja, Satanás tem o seu povo, que é chamado de Babilônia, ou então a grande meretriz, Vários são os sinônimos em relação a isso, mas falam sempre do mesmo grupo de pessoas, do mesmo sistema que rege o mundo ante Deus. Então eu gostaria de pensar com vocês hoje, ao longo de muitos trechos da Bíblia, que nos apontam para esse poder sedutor mortal, que talvez esteja seduzindo alguns aqui nessa tarde. A sedução do inimigo não age somente naqueles que estão fora da igreja, mas a sedução do inimigo quer agir principalmente naqueles que estão dentro da igreja. Aqueles que estão fora da igreja já pertencem a ele, já estão sob o domínio do seu poder, mas ele quer também fazer perverter aqueles que estão no corpo de Cristo. Então eu queria abrir com vocês lá no começo da Bíblia, no livro de Gênesis, e nós vamos perceber já no capítulo seguinte, a queda, já no capítulo 4, nós vamos perceber os descendentes de Caim. O que faziam os descendentes de Caim? Perceba que já aqui, nas descendentes de Caim, nós vamos encontrar o poder sedutor do mal. Olha o que diz o capítulo 4 do livro de Gênesis, a partir do versículo 17. E coabitou Caim com sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. De Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. Então você já vê aqui como o homem
cada vez mais se afasta do plano de Deus. Deus havia dito nos capítulos anteriores: tomará o homem a sua esposa e os dois se tornarão uma só carne. Ele não disse que o homem pode tomar várias esposas, nem que uma esposa pode tomar vários maridos, mas não. Aqui nós já vamos ver como Lameque cada vez mais ele vai buscando a satisfação das suas vontades, independentemente da vontade de Deus. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai de todos os que habitam em tenda e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, e esse foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze, de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Então nós vamos ver como a maldade, como a perversidade vai dominando o homem, vai seduzindo o homem. Hoje em dia nós vamos ver como as pessoas são seduzidas pelo poder, como as pessoas elas são seduzidas por esse desejo de mandarem nas outras pessoas. Então elas buscam cargos de destaque na própria igreja, com o objetivo de mandar em outras pessoas. Elas buscam cargo de destaque no governo, com o objetivo de mandar em outras pessoas. Até no crime, né? As pessoas buscam ter uma posição de destaque para poderem mandar em outras pessoas. O homem foi chamado para dominar sobre os animais. O homem não foi chamado para dominar sobre os homens, mas para viver em harmonia uns com os outros. Mas esse é o poder sedutor de Satanás, né? Que embriaga os homens, para que os homens satisfaçam a sua própria vontade. Nós vamos ver, irmãos, como isso acontece. Olha aqui já no capítulo 6 de Gênesis: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas as mais lhe agradaram. Olha que coisa! Haviam 2 linhagens: a linhagem do povo de Deus, que vinha de Sete, e a linhagem daqueles que eram descendentes do mal, que vinha de Caim. E eles não deveriam se unir, afinal de contas, um buscava uma coisa, o outro deveria estar buscando outra. O povo de Deus busca a satisfação de Deus, o povo do mundo busca a sua própria satisfação. Mas vai chegar um momento, como chegou no passado, em que o mundo e a igreja vão se unir e vão formar a falsa igreja, a grande meretriz. Então, quando isso acontecer, irmãos, olha o que vai acontecer. Versículo 5: viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desejo do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, o réptil, a ave do céu, porque me arrependo de haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Perceba como o homem tem essa tendência a satisfazer a sua vontade. Cada vez que o homem se entrega a isso, ele está trazendo para si a ira, o juízo de Deus. Irmãos, mesmo depois de Deus derramar todo esse juízo, Deus destrói o mundo inteiro. Vocês sabem, isso é narrado aqui nos capítulos 7 e 8. Capítulo 9, Deus faz uma aliança com Noé e os seus descendentes. Mas a gente já vai ver aqui, irmãos, no capítulo 11 do livro de Gênesis. Capítulo 11 do livro de Gênesis. Deus havia dado uma ordem aos descendentes de Noé. Qual era? Que eles deveriam se espalhar por toda a face da terra. Eles não deveriam ficar juntos, mas eles deveriam povoar todo o mundo que havia sido destruído pelo dilúvio. Mas, diferente da ordem que Deus havia dado, olha o que acontece aqui no capítulo 11. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos servirão-lhes
serviram-nos de pedra e o betume de argamassa, e disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Mais uma vez a gente vê aqui essa sedução, como o homem deseja o poder, como o poder embriaga o homem de tal forma que o homem não pense mais nada. A gente vê isso dentro do próprio lar. A Bíblia diz que o homem é o cabeça da sua casa, mas isso não significa que o homem deve ser o ditador da sua casa, muito pelo contrário, a referência é Cristo. Assim como Cristo se sacrificou pela igreja, o marido deve sacrificar-se pela sua esposa, pelos seus filhos, da mesma forma ele deve amar a sua esposa. Mas o que nós vemos muitas vezes são maridos opressores, que usam inclusive a Bíblia como subterfúgio para as suas loucuras. Então, você tem que me obedecer porque eu sou o cabeça, eu quero que você vá ali e minta, eu quero que você ali e faça isso, eu sou o cabeça, você tem que me obedecer. Perceba sempre esse desejo de mandar. Muitos pais que maltratam os seus filhos, espancam os seus filhos, batem os seus filhos, justamente porque eles podem fazer isso enquanto eles são crianças. Então, esse desejo insano, incontrolável que o homem ante Deus tem por poder, esse desejo de dar cumprimento a todos os seus desejos, sem se preocupar se isso agrada a Deus ou não. Então é isso que a gente vê, irmãos, é isso que nós lemos na Bíblia, como o mal está agindo ainda hoje, seduzindo as pessoas. Eu queria abrir agora com os irmãos em 1 João, no capítulo 2, nós vamos ver mais uma vez o cuidado que o Senhor tem conosco, para que nós não venhamos a ser embebedados com esse vinho da fornicação que nos leva e nos levará inevitavelmente à condenação eterna. Em 1 João capítulo 2, o apóstolo João vai falar do anticristo também, mas antes dele falar do anticristo, ele vai falar sobre o instrumento que mais eficazmente é usado pelo anticristo para a corrupção da raça humana. É justamente o mundo. O sistema do mundo é a fonte de todo o poder de Satanás. Satanás organiza o mundo de tal forma que o mundo lhe sirva, que o mundo haja de uma forma que lhe agrade e que desagrade a Deus. Olha o que diz aqui 1 João capítulo 2: não ameis o mundo. Olha que coisa, não ameis o mundo. Por que ele está dizendo isso? Porque normalmente nós amamos o mundo, nós amamos o que o mundo pode nos oferecer. Por exemplo, irmãos, se eu chegasse aqui e dissesse que o irmão Quinho, ele trouxe 20 celulares iPhone, qual é o mais novo? É o 6? Já tem 10? Rapaz, então Quinho trouxe 20 iPhone 10 e ele vai distribuir para os irmãos no final do culto. Quem ia querer? Né? Quem não ia querer? Quem é mentiroso? Né? Então, todo mundo vai querer. Se eu dissesse para você, irmãos, olha, eu queria que você desse o seu nome, porque a gente está distribuindo aqui aparelhos de ar-condicionado. O verão está chegando. Quem ia dizer assim, não, eu gosto de dormir no calor, eu gosto do sol, o suor escorrendo assim no meu rosto, eu gosto daquilo, né? Eu gosto da muriçoca me picando de noite, eu acho muito bom, né? Aquele catombo que fica da muriçoca, porque eu sou alérgico, né? Quem gosta de desconforto? Quem quer um colchão, igual aquele colchão dos indianos, cheio de prego para dormir de noite? Alguém? O irmão Agnes vai fazer um para você, vai pegar um pedaço de madeira, botar uns pregos e vai fazer para você dormir. Nós gostamos de conforto, irmãos. Nós amamos o mundo. É por isso que um dos lugares que mais as pessoas amam ir é shopping center. Todo mundo ama ir no shopping center. Está sem fazer nada, vai para onde? Vai para o shopping center. Shopping center é o coração do mundo, né? Lá você tem cinema, lá você tem lojas de videogame, né? Aqueles joguinhos lá. Você tem lojas que vendem roupa, artigo esportivo.
vende tudo no shopping center, né? Comida principalmente. Então o pessoal se sente aonde lá? Em casa. Mas você vai precisar de dinheiro. O mundo, ele escraviza o homem, para que o mundo fique agora. O homem agora tem dois tempos: um tempo para ganhar dinheiro e um tempo para gastar dinheiro. E ele não vai ter tempo nenhum para Deus. O mundo escraviza as pessoas dessa forma. Por isso que aqui ele diz, o apóstolo João: não ameis o mundo. E ele diz: e nem as coisas que estão no mundo, nem as coisas que há no mundo. Então ele está mostrando justamente toda... E olha que na época de João não tinha nem shopping center. Mas ele está mostrando: não ame as coisas que tem no mundo. Não, irmãos, que nós vamos odiar o mundo. Ele não disse para a gente odiar o mundo. Capítulo 2, versículo 15. Isso. Ele diz que a gente não deve amar o mundo no sentido de que o nosso amor tem que estar em Deus. Nós vamos viver aqui no mundo, mas não como cidadãos do mundo. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Então ele diz aqui, de forma muito clara: se alguém amar o mundo, então se alguém amar o mundo, o que acontece? O amor do Pai não está nele. Então, não, eu sou cristão, mas eu também amo o mundo. Não, você não é cristão não. Ou você ama o mundo, ou você ama a Deus. Ou você está buscando satisfazer os seus interesses, ou você está buscando satisfazer os interesses de Deus. Então João deixa muito claro, irmãos, esse perigo que mais adiante seria nos alertado aqui em Apocalipse. E agora ele vai explicar mais ainda, porque tudo que há no mundo, olha, tudo que existe no mundo existem milhares de coisas existem no mundo, né? Tudo que existe no mundo pode ser resumido em 3 subgrupos. Primeiro subgrupo, ele diz: concupiscência da carne. Então, os desejos da carne. Tudo que existe no mundo é para quê? É para despertar desejo na nossa carne. A gente quer o tempo todo se sentir bem. Então, por exemplo, quando você vai comprar um colchão, José está aqui, né? Mas quando você vai comprar um colchão, qual é o teste que você faz? Você senta, você se deita no colchão para você ver o quê? Se você se sente o quê? Bem. Quando o irmão Doriekson for comprar um carro, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um test drive, né? Ele vai dirigir aquele carro para ver se aquele carro realmente preenche, né, os pré-requisitos dele. Quando você, por exemplo, olhei para o irmão Jefferson, eu lembrei logo de gente que é craque de futebol. Quando você vai comprar uma bola de futebol, o que é que você faz? Você bate um pontinho, você pega assim para ver se ela é macia, se chuta, se vai assar o pé, né? Então, né, meu filho, joga muita bola, não é isso mesmo, né? Então, quando você vai comprar uma escova de cabelo, mulher, então você vai lá e pega e vai lá e faz um penteado para ver se aquela escova é confortável. Quando você vai comprar um shampoo, você olha para ver se é segundo os seus cabelos. Não, meus cabelos são sedosos, então, né? E quem não tem cabelo, aí não precisa shampoo, aí é tranquilo, né? Então você sempre vai procurar algo que satisfaça o quê? A sua carne. Percebeu? Tudo no mundo é a concupiscência do quê? Da carne. Então, por exemplo, você ama comida italiana, né? E você odeia comida baiana. Digamos que você não gosta de comida baiana, você não se dá bem com o dendê, mas você gosta de comida italiana, né? Então, será que você vai comer aonde? Num restaurante italiano ou num restaurante de cozinha baiana? Né? Você vai aonde você se agrada. O homem é assim. O homem naturalmente é desse jeito. Ele busca sempre satisfazer a sua carne. E Satanás sabe disso. É por isso, irmãos, que Jesus trata desse assunto e ele diz: olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe que você precisa se vestir. Então Ele vai te ajudar a te vestir. Cuidado para você não sair por aí desesperado, preocupado com o que vestir, para que você não se veja entregue à vaidade. Então, Deus sabe que você precisa comer. Então, entregando ao entregar glutonaria. Então, Deus, Ele há de suprir as nossas necessidades no tempo oportuno.
Então, Satanás sabe das nossas necessidades. Ele quer usar as nossas necessidades contra nós. Ele vai querer que as nossas necessidades sejam a prioridade da nossa vida. Então, tem muitas pessoas que a prioridade da vida delas é o quê? Ganhar dinheiro. Porque essas pessoas entendem, se eu não ganhar dinheiro, como é que eu vou pagar o meu aluguel? Como é que eu vou pagar minha conta de luz? Como é que eu vou pagar minha conta de água? Como é que eu vou comprar minha comida? Pastor, eu preciso correr atrás. Realmente, você precisa correr atrás, meu filho, da cruz, da salvação, da vida eterna, né? Mas a gente tem sempre essa ideia. Por isso que ele está dizendo, não ame o mundo. Paulo vai dizer mais. Ele diz, olha, aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. Dessa forma, Satanás não vai conseguir oprimir você com essas concupiscências da carne. Olha o trabalho que João Batista dava para Satanás. O que é que João Batista comia? Gafanhoto e mel silvestre. Tinha a rodo aonde ele morava. Tinha vontade onde ele morava. E o que é que ele se vestia? Pele de cabelo. Também ele tinha tranquilamente lá. Ele não tinha problema nenhum, né? Vou lá na cidade comprar comida. Não, minha comida é aqui. Daqui a pouco aparece uns gafanhotos. Eu pego aí, asso aqui no espetinho. Daqui a pouco eu vou ali, tem aquelas colmeias, né? Vou pegar ali um mel de abelha para mim. Tranquilamente, ele estava ali às margens do Jordão, tem água aqui também, pela graça de Deus. Então, o homem ele deve viver assim, satisfeito com aquilo que Deus proporciona para ele. Por isso que quando Paulo escreve a Timóteo, Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso, ele diz, Timóteo, meu filho, eu vou lhe dizer uma coisa. Se você tem o que vestir e o que comer, esteja contente. Aí ele vai explicar mais adiante por que ele está falando para Timóteo que é tão importante aprender a se contentar com pouco. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha como Satanás usa a concupiscência da carne. O dinheiro em si só não é algo ruim, mas o dinheiro vai fazer com que a gente deseje mais dinheiro. A pessoa que ganha 1.000, ela quer ganhar 2.000. A pessoa que ganha 2.000, ela quer ganhar 4.000. A pessoa que ganha 100.000, ela quer ganhar 200.000. A pessoa que ganha 1 milhão, ela quer ganhar 2 milhões. A pessoa que comprou um apartamento hoje de 4 quartos, daqui a pouco ela vai estar querendo comprar uma casa de praia. A pessoa que hoje comprou um carro importado, daqui a pouco está querendo comprar um helicóptero. Sabe? Não tem parâmetro para você. Essa ideia é enganosa de que não, eu só quero ter isso aqui. Não, meu filho, quando chegar nisso aqui, você vai querer isso aqui. E quando você chegar aqui, você vai querer isso aqui. Porque o ser humano é desse jeito. O ser humano, ele é dominado pelas suas paixões, pelos seus desejos, que fazem com que ele viva o tempo todo brigando com o seu semelhante. Tiago vai dizer isso no capítulo 4. De onde é que vêm as guerras? Por que no mundo existe tanta guerra? Por causa disso daqui. Todas as guerras têm como fundo o interesse. Um povo que quer dominar outro povo para que de alguma forma ele atraia vantagens para si. É onde surgem todas as guerras. Então ele está dizendo, cuidado com a concupiscência da carne. Em segundo lugar, ele diz aqui, no mundo você tem a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, irmãos, é algo que você não precisa, mas você deseja. Então, por exemplo, você é casado. E aí você vê de repente uma mulher como Davi lá vê Batseba. Você que é casado, você tem a sua esposa, mas você de repente agora cobiça outra mulher, outra esposa. Sabe? Você viu e portanto você cobiçou. Por isso que a Bíblia vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com os nossos olhos. Os olhos são a janela da alma. O dia que a gente está focando o nosso olhar. Jesus vai dizer, inclusive, o teu olho te faz pecar. O que é que você faz com ele, Felipe? Que é? Né? Você arranca. Porque se você não arrancar, você vai para o inferno com os 2 olhos. Então essa é a ideia. Você tem que tomar cuidado aonde você está focando os seus olhos, porque inevitavelmente aquilo vai te dominar.
É como um hipnotizador. Você já viu essa questão lá, essa questão de hipnose? Então, para que você seja hipnotizado, você precisa... Você já viu algum cego hipnotizado? Por quê? Porque você tem que ver para ser hipnotizado. Ele vai ficar lá usando um instrumento, e aí você vai ficar olhando, e ele vai conseguir de alguma forma entrar na sua mente e fazer com que você agora faça o que ele mandar. Então, se o cristão arrancou o seu olho que lhe fazia pecar, cadê o poder de Satanás de nos hipnotizar agora? Percebeu como é importante? Por isso que Paulo diz para Timóteo: foge dos prazeres da tua mocidade. Ele não diz ora para que os prazeres da tua mocidade não te dominem. Tenha domínio próprio em relação aos prazeres da tua mocidade. Não, você tem que fugir. Porque se você ficar olhando, você vai ser o quê? Hipnotizado. O mundo tem esse poder de nos hipnotizar, de nos atrair de tal forma que nós ficamos dominados por aquilo que nós enxergamos. Foi isso que aconteceu com Davi quando ele viu Batseba tomando banho. Ele não conseguiu resistir. Davi, que tinha sido um homem santo até aquele momento, ele tinha buscado satisfazer a Deus, buscado obedecer a Deus até aquele momento, mas a partir daquele momento ele ficou completamente cego. Ele sabe que o adultério é pecado, ele sabe que aquela mulher que ele estava desejando era casada, mas ele não se importa. Por quê? Porque ele havia já sido hipnotizado pelo desejo. Sabe, nós precisamos tomar bastante cuidado, irmãos, onde nós colocamos o nosso olho. Por isso que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15:33, o texto até que nós falamos aqui na semana retrasada, quando nós no domingo iniciamos a série a respeito do perigo do auto-engano. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:33: não vos enganeis, as más companhias pervertem os bons costumes. Porque as más companhias vão te levar para onde? Nos lugares ruins, aonde você vai o quê? Ter no seu olho agora diante de coisas que não edificam, mas de coisas que destroem. Por isso que a gente tem que tomar tanto cuidado. É isso que a gente vai encontrar no mundo de sobra, concupiscência da carne, coisas que em vez de nos ajudar a mortificar a carne, vão nos ajudar o quê? Vai ajudar o quê? A carne a nos dominar. No mundo, em vez de a gente encontrar coisas que nos façam ver a Deus, nós vamos ver coisas que nos fazem o quê? Estar cego diante de Deus. E finalmente ele vai dizer aqui: no mundo há a soberba da vida. E o que é essa questão da soberba da vida? A soberba da vida, irmãos, é exatamente o ápice do pecado. É você achar que você pode desobedecer a Deus e que ainda assim, no final, você vai se dar bem. Foi isso que Eva achou quando pecou. Satanás disse a ela que se ela comesse do fruto, ela não somente não morreria, ou seja, não somente não ia acontecer nada de ruim com ela, mas ainda ia acontecer algo de bom. Ela no caso, e depois seu marido, eles se tornariam deuses. Eles não iam precisar mais de Deus, eles não necessitariam ter uma relação de dependência com o Deus Criador, mas eles se tornariam os seus próprios donos, por assim dizer. E a gente sabe que isso é o quê? Mentira. Essa é a soberba da vida. É aquele que acha que sabe mais do que Deus. É aquele que olha para os alertas da Bíblia e diz: não, comigo isso não acontece. As más companhias não pervertem o meu costume. Comigo é tranquilo. Eu sou uma pessoa que sei me dominar. Eu sou uma pessoa que sei fazer isso. Esse negócio de dinheiro comigo é tranquilo. Eu posso ter R$1 milhão na minha mão, que isso não sobe a minha cabeça. Isso é a soberba da vida. Pessoas que acham que podem, quando na verdade elas não podem nada. É isso que a gente vai encontrar no mundo. É isso que o mundo tem feito. Uma das frases que mais se ouve na geração de hoje é a palavra autoestima. Ou seja, todo mundo quer produzir autoestima no homem.
né? Olha, meu irmão, você é inteligente, você consegue o que você quer, sempre com esse intuito de estimular, né, o que o homem pensa acerca de si mesmo. A Bíblia faz isso? Não. A Bíblia diz o contrário. Realmente você pode pecar, você pode fazer de sobra, mas fazer alguma coisa que preste sem Cristo você não só não pode, como você não consegue. Então, essa ideia, irmãos, devemos tomar cuidado, porque o mundo ele está agindo, ele está convidando as pessoas a andar em uma direção contrária ao caminho de Deus, ao caminho de Cristo. Por isso que ele diz aqui agora, irmãos, todas essas coisas não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Versículo 17, ele diz, ora, o mundo passa. Quando ele diz o mundo passa, irmãos, ele está dizendo que o mundo será destruído. Ele está dizendo exatamente isso aqui, ó, que nós vimos na semana passada. A ira de Deus será derramada por esse mundo. Por isso que ele está dizendo que o mundo passa. Esse mundo, por mais bonitinho que você ache ele, por mais que ele satisfaça as suas vontades temporais, por mais que esse mundo te dê alguma espécie de alegria, vai passar. Esse mundo é transitório. E todas as coisas que existem nesse mundo também têm um tempo de validade. Então ele diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Todas essas coisas que o mundo usa para me seduzir vão passar. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus tem a vida eterna. É isso que João está dizendo. E agora no versículo 18, filhinhos, já é a última hora. Ele está dizendo isso há quantos anos atrás? 2000 anos atrás. Já é a última hora, 2000 anos atrás. Os últimos tempos começaram na primeira vinda de Jesus e serão consumados na segunda vinda de Jesus. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que veio o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Então ele diz, vem o anticristo, que é a besta que emerge do mar. A gente já viu aqui nos capítulos anteriores. Mas ele diz que existem muitos anticristos. O que é o anticristo, irmãos? O anticristo, ele tem, por assim dizer, duas qualidades. O anticristo é tanto aquele que nega a Cristo, nega aquilo que Cristo falou, mas o anticristo também é aquele que quer tomar o lugar de Cristo, ou seja, que diz que está no lugar de Cristo. Então, por exemplo, quando você vê pastores hoje em dia, líderes religiosos dizendo que são cabeça da igreja, eles são anticristos, né? Então você vê determinadas pessoas dizem assim, eu estou dando cobertura espiritual para o ministério X, Y e Z. Isso é um anticristo. Só quem pode dar cobertura espiritual é Cristo. Ele é o cabeça da sua igreja, mais ninguém. Quando você vê, por exemplo, o Papa na Igreja Católica, ele tem um título. Sabe qual é o título do Papa? Vigário de Cristo. Isso está escrito, né, num colar que ele usa e também na sua bengala lá. Está escrito lá, ele é o vigário de Cristo. Essa palavra vigário significa substituto. Para os católicos, o Papa é o substituto de Cristo na terra. Cristo não passou nenhuma procuração, pelo menos que eu saiba na Bíblia. Mas esse homem, que na verdade, né, é um homem, ele avoca para si esse poder que não é dele, portanto ele também é um tipo de anticristo. Então, por isso que João diz assim, muitos anticristos há no nosso meio. Todo aquele que diz estar no lugar de Cristo é uma espécie de anticristo. Mas virá ainda o filho da perdição, o homem da iniquidade, que, como Paulo escreve em 2 Tessalonicenses 2, que é justamente o anticristo, uma pessoa que vai ter todo o poder, né, durante um determinado tempo sobre o mundo, até que Cristo vai vir e vai destruí-lo com o sopro da sua boca. Então, agora, depois dessa breve explicação, irmãos, vamos nos voltar aqui para esse versículo 1. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças. Então, ele não diz qual é o anjo, se é o 6º, se é o 7º, se é o 5º. É um dos 7 anjos que tinham as 7 taças.
e falou comigo. Falou com quem? Com quem? Com João, exatamente. Ele falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que se assenta sobre muitas águas. Essa expressão muitas águas sempre faz referência ao mundo inteiro, né? A mostrar como essa prostituta ela tem poder mundial, ela seduz todo mundo, mas ela já está condenada, assim como Satanás, como está escrito no capítulo 12, versículo 12, que está com fúria e com pressa, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Essa prostituta, essa grande, e essa expressão grande está falando justamente do seu poder e do alcance do seu poder, que se perfaz nos quatro cantos do mundo. Está assentada sobre muitas águas. E agora ele vai usar essa expressão fornicar. Fornicar significa ter um relacionamento íntimo de maneira ilícita. Deus instituiu que o homem e a mulher deveriam se casar, e então eles teriam autorização de ter intimidade um com o outro. Mas sem o casamento, qualquer tipo de relacionamento íntimo é pecado. Aqui ele usa essa palavra fornicar, com o qual fornicaram os reis da terra. Então percebe, irmãos, que Satanás ele seduz primeiro os líderes, porque ele sabe o poder de influência que essas pessoas têm sobre os demais. Então nós vamos ver, por exemplo, que se um ator famoso da Globo começar a usar um determinado tipo de roupa, todo mundo vai usar esse tipo de roupa. Se uma atriz famosa fizer um determinado corte de cabelo, todo mundo vai querer aquele corte de cabelo. Então, para que você atinja o maior número de pessoas, você não precisa de repente ir até cada um. Você faz o quê? Você pega um referencial, você domina aquele referencial de tal forma que aquele referencial vai dominar tantos outros. Nós temos um exemplo aqui na nossa cidade, no nosso estado, que é uma cantora chamada Ivete Sangalo. Essa mulher ela tem fã-clubes do mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro prestam atenção para o que ela fala, para o que ela diz. E quando ela fala, quando ela diz alguma coisa, essas pessoas seguem. Essas pessoas acreditam. Então, é por isso que ele diz aqui os reis da terra, no sentido daqueles que de alguma forma exercem influência sobre os demais. Satanás então seduz estes primeiramente. Por isso que você vai ver todas essas pessoas influentes, todas essas pessoas poderosas, elas têm algo em comum. O que é? Elas são ricas. Você já viu algum poderoso que é pobre? Com exceção de Lula, que disse que é pobre, né? E que detinha um triplex e que tem não sei quantas coberturas, mas ele disse que não tem dinheiro nenhum, né? Então, você conhece algum poderoso que é pobre? Você conhece? O Papa diz que é pobre, né? Mas ele tem um país dele, né? Então, percebe, irmãos, é assim que o mundo domina os poderosos. Ele oferece para essas pessoas, entre aspas, o melhor deste mundo. Então você vai ver que essas pessoas elas têm jatinho particular. Elas não vão andar de avião normal. Avião normal é para vocês, para mim, que a gente quer orelha seca, né? Então eles têm o seu próprio jatinho particular. Eles não vão eles não vão andar nem de carro. Eles andam de quê? De helicóptero. Eles não querem pegar engarrafamento. Engarrafamento é coisa de pobre, né? Eles andam de helicóptero. Sabe, essas pessoas, elas se acham deuses. Elas acham que elas estão acima dos demais seres humanos. Isso faz com que elas fiquem o quê? Embriagadas. E elas ficam desejando cada vez mais poder, cada vez mais dinheiro, para que ela possa cada vez mais satisfazer a si mesma. Sabe, se você tivesse a oportunidade de ir lá em Hollywood, conhecer os
atores e as atrizes mais ricas do mundo, você ia se assustar como essas pessoas são, como elas são assim, mimadas, como elas acham que o mundo gira em torno dela. Aqui a gente tem, por exemplo, um homem chamado Roberto Carlos. Você já ouviu falar, né, desse cantor, né? Então, quando ele vai fazer um show, ele faz uma série de exigências, não sei quantas toalhas, não sei quanto tipo de fruta, não sei quanto tipo disso, não sei quanto tipo daquilo, a temperatura ambiente do camarim dele tem que ser X, o hotel tem que ser tal, tem que ser dessa forma, tudo tem que ser do jeito que ele quer, senão ele não se apresenta, sabe? Então é isso, os poderosos eles creem, o mundo gira em torno de mim, eu é que mando aqui, né? E a gente vai ver, por exemplo, no nosso país, essa disputa que está existindo entre o legislativo e o judiciário. A gente vai ver o pessoal lá, os senadores e deputados querendo brigar com o pessoal do Supremo Tribunal Federal, né? É porque um quer ser o quê? Mais manda-chuva do que o outro. Um quer ter mais poder do que o outro, né? Nós estamos vendo agora, daqui a pouco já está iniciando, já se iniciou, perdão, por trás dos holofotes, por assim dizer, mas daqui a pouco vai se iniciar abertamente a corrida eleitoral. E por que tantas pessoas querem virar o presidente do Brasil? Porque eles querem ajudar o Brasil? Não, porque eles querem ser o homem mais poderoso do Brasil. Quem é o homem mais poderoso do Brasil? Homem ou mulher, né? Quem é o ser humano mais poderoso do Brasil? É o presidente, né? Ele que vai mandar na nossa nação durante 4 anos. Então, aí a gente vai ver pessoas que estão dispostas literalmente a vender a sua alma ao diabo para conseguirem alcançar esse cargo. Cargo esse que eles vão ficar 4 anos e que no máximo podem se reeleger por mais 4, depois saem. Mas eles são capazes de dar a alma ao diabo para ficar no poder durante esse tempo. Então, é isso que a gente tem visto, irmãos, o qual fornicaram os reis da terra. É por isso que é fácil para o inimigo agir, porque esses poderosos, eles estão sempre buscando poder. Aqui depois ele vai dizer, e os que habitam na terra e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Os que habitam na terra, todos esses que estão aqui na terra, todos os que não são cidadãos do reino dos céus, todos aqueles que estão aqui na terra, eles estão agora se embebedando com o vinho. Esse vinho, ele diz aqui, com o vinho da sua fornicação. Isso vai mostrar o poder de embriagar. Quando uma pessoa está embriagada, o que é que ela perde? Primeira coisa, a capacidade de refletir, a capacidade de tomar decisões corretas. Então, por que uma pessoa, quando está sob o efeito de álcool, não pode dirigir? Porque ele não é capaz de tomar as decisões corretas no volante. Ele não vai poder frear no momento certo, ele não vai saber de repente fazer uma curva, ele começa a perder os seus sentidos, até chegar um momento que ele pode ser, inclusive, desmaiar, de tão forte o efeito do álcool, né? Então é isso que o mundo tem feito, ele tem embebedado as pessoas. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo diz na carta aos Efésios, não vos embriagueis com o vinho, essa alegria que o mundo oferece, essa alegria passageira, essa alegria ilícita, essa alegria que traz sempre consigo dano. Não se embriagueis com o vinho que o mundo oferece, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqui ele nos mostra essas pessoas. Elas são agora seduzidas por essa grande prostituta. E de que forma elas são seduzidas? Elas são seduzidas por esse vinho que ela dá para eles. E esse vinho, irmãos, representa todo tipo de desejo que você tenha. Então, Satanás, ele está disposto a satisfazer cada um dos seus desejos. O que você quer ser? Eu quero ser um grande jogador de tênis. Então, tudo bem, você vai ser um grande jogador de tênis. O que você quer ser? Eu quero ser um grande jogador de futebol. Você quer ser um grande jogador de futebol. Eu quero ser um cantor famoso. Então você vai ser um cantor famoso. O que você vai ser? Não, eu quero ser um chefe do tráfico de droga do meu bairro. Tem gente que quer, né? Então você vai ser isso, né? Eu quero ser, sei lá, né, um ator da Globo,
né? Então você vai ser isso. Então Satanás está disposto a dar um mundo para você. Mas o Senhor Jesus nos disse a respeito disso. Ele nos avisou. De que adianta conquistar o mundo inteiro e naquele grande dia, o que você vai dar em troca da sua alma? Perceba como é capaz. O homem é capaz de andar de tal forma a ter todos os seus desejos satisfeitos. Mas vai chegar um momento em que ele vai ter que dar conta diante de Deus. A gente tem de maneira bem direta um capítulo lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, que fala de um homem que vivia desse jeito. Ele vivia a se regalar. O que significa regalar? Satisfazer os seus desejos, todos os seus desejos. Então ele dizia: hoje eu estou afim de comer uma comida italiana. Ele comia comida italiana. Hoje eu estou afim, sabe, de comer uma comida francesa. Aí ele botava o irmão Adams no jatinho, o irmão Adams ia lá na França, lá em Paris, pegava o alimento dele e trazia. Por quê? Porque eu não quero comer uma comida francesa do Brasil, eu quero comer uma comida francesa da França, né? Então ele vive a satisfazer os seus desejos. Esse homem no capítulo 18, todo dia ele vivia a banquetear-se, a regalar-se, mas ele morreu. E ele foi para onde? Para onde é que ele foi? Para o inferno. Por quê? Porque ele estava embebedado com o vinho da fornicação, da grande prostituta. Então esse sistema mundial é um sistema que vive cada vez mais procurando dar ao homem o que desejar. Então, por exemplo, há 10 anos atrás, se alguém olhasse para isso daqui, ninguém sabia dizer o que era. Isso era um brinquedo de criança? Será que é um novo videogame? É um joystick? Hoje em dia todo mundo sabe que isso daqui é o quê? É um smartphone. E se você não tem um smartphone, então você está para trás, meu filho. Você não tem um WhatsApp? Você não é ninguém, né? Então o mundo cada vez mais. Antigamente, meu filho, você tinha uma televisão daquelas que parecia um armário. Literalmente tinha televisões que pareciam que eram um armário. E você se achava cara. Hoje em dia, meu filho, é Smart TV. Você não precisa mais, sabe, pegar o computador, ligar na televisão. Não, meu filho, direto ali você já entra na internet pela televisão. Daqui a pouco você já vai estar ligando pela televisão. Antigamente era coisa de filme do futuro, né? Você falar com uma pessoa e ver a pessoa, chamado de videochamada. Era coisa de filme do futuro, né? De ficar lá, rapaz... desenho animado que tinha essas coisas. Hoje em dia a videochamada é algo comum, né? Daqui a pouco também, né, meu filho, né? Acho que é você que vai inventar. Então, para a gente perceber isso, cada vez mais o mundo vai inventando coisas para o homem desejar. Então você tinha primeiro a televisão de plasma. Todo mundo queria ter uma televisão de plasma. Depois veio a televisão HD. Todo mundo queria um HD. Agora tem a televisão 4K. Me pergunte o que é isso. Não sei não, meu filho. Eu sei que tem um negócio de 4K que é caro. Então as pessoas, elas estão sempre o quê? Desejando coisas novas. E o mundo criando esses, entre aspas, brinquedos, para que as pessoas fiquem como crianças, né? Numa brinquedoteca. Ficam querendo estar lá o tempo todo. Quando o pai chega e diz: vamos, meu filho, para casa. Não, eu quero ficar mais aqui. Isso é um mundo para as pessoas. É por isso que se um anjo de Deus viesse hoje aqui e dissesse: eu vim levar os filhos de Deus para o céu, quem queria ir? Ô pastor, eu tenho promessa. Tem um que está ali atrás que diz: eu quero me despedir de Sema antes do menino, né? Diga para o anjo para vir semana que vem. Eu não dou uma ligada, vou lá em Aracaju, dou um abraço nele lá e volto, né? Então, tem gente que já está pensando: e maluco, como é que vai ficar maluco, né? Sem a avó dela. Então, aquele dali já está olhando. Como é o nome da sua esposa, filho? Leninha. Né? Ó, eu tenho que falar com Leninha antes. Então o anjo ia ficar, meu filho. O anjo daqui a pouco ia chegar, né? E dizer assim: vem cá, ninguém quer ir comigo. Aí eu quero ir, mas vem semana que vem. Tá certo? Semana que vem você leva a gente pro céu. Porque você avisou em cima da hora, né? E a
chega assim, quer levar a gente para o céu e não avisa. Eu tenho que avisar a Chu. Chu vai ficar preocupado. Então tem que avisar. Então perceba como é. Ele está dizendo: eu vou lhe levar para onde? Para o céu. Eu vou lhe levar para um alimento indizível. E você fica: e meus brinquedos aqui na terra? Olha como o mundo é perigoso. Sabe? Olha como o mundo é embriagante. Sabe? A gente vai bebendo desse vinho, a gente nem percebe. A gente vai ficando, sabe? A gente vai fincando as raízes desse mundo e nem percebe que a gente está preso no mundo. É por isso que muitas vezes Jesus está dizendo: meu filho, vá para ali. E você fica: eu não consigo ir, por quê? Porque você está com a raiz aqui nesse mundo. Você não tem que estar com a raiz no mundo. Você tem que estar enraizado no céu. Nesse mundo eu e você temos que ser como o vento, que Deus sopra para onde quer. Não podemos nos prender a nada que existe nesse mundo. Mas é muito difícil, irmãos. Nós vamos precisar de toda a ajuda de Deus, Espírito Santo, em nós, nos fortalecendo para que venhamos a cada vez mais renunciar a esse mundo. Por isso que o chamado cristão é um chamado à renúncia, para justamente nos proteger desse vinho. Se você aprende a renunciar a tudo, então você não vai ser tentado a beber desse vinho embriagante que a grande prostituta oferece a todos os que habitam na terra. Ela está oferecendo nesse exato momento a mim e a você. Ela sabe o que nos dá prazer, o que nos dá alegria, o que nos faz, sabe, esquecer de Deus, esquecer do céu, sabe, né? Então tem gente que quando assistia o jogo do Brasil, esquecia que era crente, esquecia que o céu existe, que Deus existe, né? Que ficava tão aficionado com aquele jogo, com aqueles 90 minutos ali, né? Que se esquecia. Não, irmãos, a gente não pode se esquecer nunca do céu. Se alguma coisa tem ocupado, tem atrapalhado o nosso foco nas coisas do alto, a gente tem que podar. A gente tem que tirar do nosso caminho. O caminho que nos leva para Deus tem que estar sempre o quê? Aberto. Tem que estar sempre fluindo, para que nós possamos estar recebendo tudo aquilo que Deus nos concede por intermédio da sua graça. Então eu vou concluir hoje, né? Hoje foi apenas uma introdução desse capítulo 17, que como eu disse a vocês lerem esse capítulo. Eu até queria passar, entre aspas, esse dever de casa, queria que vocês todos lessem esse capítulo 17. Esse capítulo 17 não é um capítulo muito longo, ele só tem 18 capítulos, se eu não me engano, 18 versículos, me perdoe, mas cada versículo desse é extremamente profundo. Nós vamos ver figuras, definições, cores, em que nós vamos ter que prestar muita atenção em cada detalhe, para que nós não venhamos a nos afastar daquilo que o Espírito Santo revelou a João e revela a nós também. Então eu quero passear por esse capítulo 17 de maneira bem cautelosa, para que nós possamos, de fato, extrair da Bíblia tudo aquilo que seja para a nossa edificação e que nos torne preparados para a volta do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa tarde, Senhor, tão aprazível, essa tarde tão agradável, Senhor, na companhia dos meus irmãos e irmãs. Muito obrigado, meu Deus, pela Tua palavra santíssima, que mais uma vez nos foi dada como alimento nessa tarde, Senhor, alimento para a nossa alma. Ó Deus, nos ajuda a permanecermos firmes no caminho que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Não permita, Senhor, que sejamos seduzidos pelo mundo, que sejamos seduzidos, Senhor, pelas concupiscências que o mundo tende a aflorar em cada um de nós, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a nos proteger das tentações, que todos os dias, Senhor, somos tentados, não por Ti, Senhor, mas pelas nossas próprias carnalidades. Nos protege do maligno, Senhor, e da sua influência sedutora. Nos ajuda, meu Deus, a andarmos cada vez mais no caminho santo, e nós venhamos a desejar a santificação cada vez mais, Senhor. Que cada vez mais aprendamos a renunciar às coisas da terra e a buscarmos as coisas que são lá do alto, Senhor. Nos ajuda, meu Deus, a aprender a estar contente em toda e qualquer situação, Senhor. Que nós não venhamos viver a murmurar e a desejar, mas que venhamos, Senhor,
a viver agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado, que o Senhor Deus tem nos dado tão graciosamente, tão maravilhosamente, tão amavelmente. Nos ajuda, Senhor Jesus, a vivermos satisfeitos, alegres e, acima de tudo, Senhor, que possamos estar sempre, Senhor, preparados para a Tua volta. Não permita que venhamos a nos distrair com as coisas deste mundo, Senhor, mas que estejamos sempre, meu Deus, agindo como servos operosos que estão sempre de prontidão para a volta do Seu Senhor. Despede-nos em paz, Senhor, nessa tarde e nos faz andar sempre pelo Teu caminho de paz, Senhor. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amados irmãos, saúde-se mutuamente com um cumprimento santo. Não se esqueça de dizer ao seu irmão: caminho estreito, mas ele te levará ao céu.